Olá, seja bem-vindo à SCP-TV. A educação é uma das principais armas contra a pobreza e desigualdades sociais. Hoje vamos falar sobre educação no ensino superior. Iniciaremos a conversa à próxima breve reportagem. As transformações sociais e a globalização estão de um modo muito claro intimamente associadas. No nível mais geral, a globalização refere-se ao processo de mudança que afeta todas as regiões do mundo, numa variedade de dimensões que vão desde a economia, à tecnologia, à política, aos meios de comunicação, à cultura e ao ambiente. Assim, hoje é cada vez mais prática comum existirem jovens que estudam longe do seu país de origem. As mudanças globais e a crescente importância dos fluxos e das redes transnacionais em todas as áreas da vida social criam novos desafios às ciências sociais. Como se adaptam estes estudantes? Que organismos existem para a defesa dos seus direitos? Será que planeiam retornar ao seu país de origem? É isso que vamos descobrir na emissão de hoje da STP-TV. Olá, sejam bem-vindos à SCP-TV. Muito obrigada por terem aceitado este nosso convite para estar aqui e falar um pouco sobre a Universidade Autónoma e, no fundo, falar um pouco sobre o ensino superior. Começo com o José, que é o presidente da Associação ou do Núcleo de Estudantes Africanos na UAL. Neste momento, em termos de estudantes africanos na UAL, qual é a percentagem, mais ou menos, de estudantes? Temos um total de 25% de estudantes africanos na Universidade Autónoma e as matrículas, aliás, as inscrições ainda continuam, né? Porque o ano académico pode começar, mas há sempre procura. Exato. E, de igual modo, assim o número vai crescendo cada vez mais. Isso para dizer que, ultimamente, a Universidade Autónoma de Lisboa tem sido das mais procuradas, não só como estudantes angolanos, que é o maior número dos africanos, mas, no geral, os estudantes africanos têm procurado a Universidade Autónoma de Lisboa. Hoje, penso eu que, dado a localização, está no centro de Lisboa, e também porque já simpatizou muito tempo com estudantes africanos na UAL, e pronto, oferece os melhores cursos de mercado, tem um corpo docente muito interessante. Penso que seja de alguns elementos que sejam muito importantes que os estudantes africanos tendem a procurar a aceder às inscrições na UAL. Com certeza. Vamos conhecer o nosso segundo convidado, o Reginaldo. Muito bem-vindo, representante aqui da UAL. E pergunto-lhe qual é o segredo da UAL para conquistar os estudantes africanos. O segredo é fundamentalmente a dinâmica dos próprios estudantes africanos, ou seja, a universidade que está a breve trecho de entrar no seu 30º aniversário. Tem vindo a ter uma relação muito forte com os países africanos, de expressão portuguesa, também com o Brasil, onde várias comunidades de aprendizagem se têm estabelecido ao longo dos anos. E, portanto, há aqui uma causa e efeito que se vai renovando ela própria. Consequentemente, os alunos africanos têm tido uma presença muito forte. Dentro dos alunos africanos, a comunidade angolana é aquela que tem maior expressão em número, mas é evidente que todos os outros países estão representados na Universidade Autónoma e o segredo é esse, é a interação numa casa, numa universidade, que para além de estar no centro de Lisboa e ter um corpo docente diferenciado em muitas áreas, tem tido a particularidade de não crescer em demasia para que todos aqueles que vêm mesmo de fora se sintam como se estivessem em casa. E como a melhor promoção é, como todos sabemos, no ensino superior em particular, o boca a boca, é aquele que veio e que se sente bem, que diz ao colega, ao irmão, ao namorado, ao marido, para vir também, foi aquilo que tem vindo a acontecer na Autónoma e por isso a comunidade dos estudantes africanos tem vindo a crescer de forma muito assertiva e significativa. No 30º aniversário ainda queremos que cresça mais. A própria Universidade tem também investido em fortes campanhas, quer de cooperação, quer de promoção da sua imagem e do seu portfólio educativo nestes mercados. Até porque não vale a pena negá-lo, enquanto Portugal, ao nível do ensino superior, tem vindo a esgotar-se, a exaurir a procura, não só pelo um envelhecimento crescente da população, mas também por uma oferta generalizada em todo o país de instituições do ensino superior e por isso a Autónoma, a meu ver sabiamente, soube em determinado momento olhar para países emergentes com taxas de natalidade explosivas, com uma demografia em larguíssima escala, com novos interesses nascentes, na afirmação de novos públicos, novas gerações, e tem vindo a trabalhar nessa dinâmica e, portanto, o segredo é esse, Abigail. Está encontrado aqui o mote. O mote é uma relação win-win entre aqueles que vêm e aquilo que nós temos para lhe oferecer, para que não se sintam numa qualquer instituição estrangeira, se quiser, apesar de o ser, mas que se sintam em casa,
com estruturas próprias, como aquela que o José Bota coordena, em que contextualiza os alunos, dando-lhe apoio muito para além do contexto em sala de aula, fazendo com que se sintam de alguma forma bem, e o segredo da Universidade Autónoma de Lisboa é esse. E esperamos que vá continuar a ser. E o José sente esse acolhimento por parte da Universidade. O José, falo do José enquanto representante dos estudantes africanos na UAL. Sente o José e sentem os africanos este acolher da Universidade? Claro, sim. Sem dúvida alguma. A comunicação na UAL é muito fluida. Porque geralmente há sempre uma barreira entre os estudantes e o corpo docente e chegar às entidades diretivas da universidade. Pois. Não sentem esta barreira? Não, graças a Deus não. Os professores têm uma disponibilidade muito espetacular. Mesmo depois das aulas estão disponíveis para tirar dúvidas, para conversar, etc. Então isto faz com que muitas das vezes transmita segurança nos próprios estudantes e a comunicação é muito fluida, tanto faz a nível de professores, a nível institucional com a própria universidade, com os departamentos. Graças a Deus tem uma comunicação muito boa. E este número crescente de estudantes africanos que se tem vindo a verificar não só na UAL, mas no país em geral, em Portugal em geral e também um pouco por toda a Europa, está relacionado também com os próprios países, a estabilidade que neste momento os próprios países estão a viver. Sentem que há esta relação entre o que se passa nos países e esta saída de jovens à procura da educação, que é o melhor que nós podemos oferecer e o melhor que nos podemos oferecer a nós próprios, no fundo. Há esta dicotomia? Eu penso que sim. Eu penso que sim, uma vez que qualquer país que queira desenvolver tem que apostar na educação. E, portanto, os países africanos, de uma maneira geral, como Portugal, sendo o país colonizador, etc., é um dos mercados, do ponto de vista do ensino universitário, onde há mais afluência. Acho que porque também os próprios docentes portugueses também dão aula em algumas universidades africanas e é lá onde eles mostram a sua qualidade, os seus dotes, portanto. E temos a questão da língua também que nos une. Lógico, é sempre uma ponte, é inevitável, cria sempre uma ponte, tanto faz vice-versa nas suas universidades. Portanto, acho que sim. E penso que esse número de estudantes africanos para cá, para a Europa, especificamente em Portugal, tende a aumentar naturalmente. Eu acho que, sem dúvida. E quais são as principais dificuldades que a Universidade consegue detectar nos jovens que vêm de fora? Há habitualmente uma generalizada impreparação para o ensino superior, que não é exclusiva dos jovens que vêm de qualquer país africano. Portanto, cá no Portugal profundo e menos profundo, essas dificuldades também são idênticas. Portanto, não vale a pena termos quaisquer ilusões. Há uma vantagem que há pouco já foi assinalada, que é a própria estabilidade económica, política e social dos diferentes países africanos, a estabilidade crescente, faz que, contrariamente ao passado, venham candidatos de todos os estratos sociais, portanto há uma maior democratização na saída, enquanto de antes eram de alguma forma pessoas mais ligadas ao aparelho ou de maior condição económica e até, portanto, de condição social. E neste momento há um alargamento da pirâmide daqueles que vêm e por isso a Universidade tem que estar atenta a estas diferentes realidades e tem que estabelecer alguns diagnósticos. Estabelece diagnósticos ao ponto de ministrar a título completamente gratuito workshops de português e de matemática para que as pessoas que venham, independentemente da área de estudos que escolham, possam ter duas traves, porque, como sabemos, o português e a matemática acabam por ser áreas de travejamento para qualquer área científica. E, por vezes, alguns colegas, não só porque têm dificuldades até nas técnicas redatoriais que devem empregar, têm workshops de português. Também ao nível do raciocínio têm workshops de matemática, sem qualquer custo. Desculpe interromper, e mesmo em relação ao português, o português que é falado nos diferentes países africanos tem especificidades. Exatamente, requer algum acompanhamento. E daí esses workshops de português que nós também damos e que tentam, de alguma forma, limar as dificuldades e esbatê-las. Para além disso, além das estruturas que o José identificou,
A própria Associação Académica tem um pluro pedagógico que é muito incentivado por uma área que eu dirijo há muitos anos na Universidade, que tem exatamente por missão fazer o enquadramento dos alunos que vêm de fora, em traços gerais, não necessariamente de um país africano, mas também do Brasil ou da América, qualquer outro destino da América do Sul ou ainda da Europa, inclusivamente. Temos também cada vez mais alunos que são oriundos do norte da Europa e que também vêm não só para aprender em português, e para além de todos aqueles que vêm através do Erasmus, que é uma mobilidade, como sabemos, do ensino superior, que tem tido também acentuada a procura. Portanto, a dinâmica é esta, é estarmos atentos, é promovermos realizações que têm muito a ver com culturas diferenciadas e diferenciadoras daquela que se tem em Portugal. Ainda recentemente, por exemplo, o próprio embaixador de Angola, com uma larga comitiva, visitou a Universidade Autónoma de Lisboa, onde esteve connosco um dia inteiro, não só para conhecer as diferentes estruturas internas da Universidade, como para perceber quais são as principais dinâmicas que se podem estabelecer em prol dos alunos, seja ao nível do empreendedorismo, da empregabilidade, das relações que possam vir a ter com o posterior mercado de trabalho. Portanto, a dinâmica é essa. Uma universidade é fundamentalmente uma universalidade de fatores. Sabes quais são? Professores, alunos e funcionários. É da conjugação destes três fatores que nasce a universalidade da universidade e, por isso, é, se quisermos em traços muito gerais, aquilo que é uma família, ainda que de numeroso número, passando a redundância. Por isso, é aquilo que temos feito na Autónoma, é trabalhar com todos, mas muito em particular com mercados que para nós são muito relevantes, que são estratégicos, em que nós percebemos perfeitamente que o futuro passa muito pelas gerações dos países africanos, que têm a capacidade de, após um período de estabilidade económica, política e financeira, de poderem vir a crescer a 2 dígitos de forma imparável, como porventura nenhum país na Europa o conseguirá fazer. E, portanto, temos que estar presentes onde está o futuro. E o futuro passa certamente por África. Exatamente. E o futuro passa por África, como disse muito bem. Sente que os estudantes africanos, agora nós temos um grande número de estudantes que vêm propositadamente para concluir os seus estudos ou fazer os seus estudos académicos aqui em Portugal, quando antes a comunidade africana que havia nas universidades, portanto, era a comunidade já radicada cá em Portugal. Esses estudantes que vêm têm a particularidade de, assim que terminam o curso, regressarem para os seus países e darem o seu contributo nos seus países, ou já vemos uma parte da comunidade que se radica em Portugal e por cá fica, ou noutros países da Europa? De uma maneira geral, os estudantes tendem a voltar, tendem a regressar para os seus países de origem. Eu acho que, pronto, também pensam que seja a decisão mais acertada, para dar o contributo daquilo que ele veio poder sugar aqui, aprender aqui e levar para o seu país. Mas é esta ideia que, pelo menos, tenho de uma maneira geral, pelo aquilo que foi diagnosticado, os estudantes africanos, quase todos, tendem a voltar. Naturalmente, há uns que já vivem cá, já têm suas famílias cá, etc. Mas os que lá saem, que vêm para aqui com o objetivo especificamente de fazer formação, também têm uma tendência de regressar a este objetivo. E consegue ver alguma diferença entre os diferentes estudantes africanos? Portanto, se essa ideia é partilhada, por exemplo, entre os angolanos, os são-tomenses, os cabo-verdianos, há alguma diferença entre a forma de pensar destas diferentes comunidades? Bom, acho que cada país, independentemente, tem a sua cultura, né? Mas penso que na universidade, o objetivo, como é o único, que é formar-se, penso que cada um tem com certeza as suas finalidades. Mas não há muitas diferenças em questões, digamos, da adaptabilidade, não há muita diferença em questão de relação entre colegas, não há muita diferença. Acho que, portanto... E neste momento, qual tem sido o principal papel da Associação de Estudantes ou o Núcleo de Estudantes Africanos na Universidade? Qual é o vosso papel? O principal papel é de poder orientar os estudantes na universidade, ajudar os próprios estudantes a identificar-se como tal na própria universidade, porque muitos ainda chegam por lá e nem sequer conseguem definir concretamente qual é o curso que calhar vai poder seguir. Porque depois encontra uma universidade de cursos e a associação às vezes está para ajudar a encontrar também, digamos assim,
o seu próprio canto para poder se enquadrar, para poder ter uma relação saudável com a própria administração da escola. Portanto, é essencialmente isso, unir e orientar os estudantes africanos dentro da UAL. Com certeza. E pergunto ao Ginaldo, em relação às políticas que a própria Universidade tem desenvolvido, tem políticas específicas para estes alunos que vêm de fora, principalmente dos países africanos? A longo prazo, têm políticas diretamente com os próprios países? Estão a desenvolver políticas nesse sentido? Temos, de alguma forma, sendo certo que nós também não queremos aqui fazer com os nossos colegas africanos qualquer discriminação positiva e, portanto, nós entendemos que são filhos da escola e têm que ser tão apoiados como todos os outros, nem mais nem menos, porque desde o momento em que entram na Universidade Autónoma são embaixadores da Universidade para toda a vida, sejam eles nascidos em Bragança ou nascidos em Luanda, ou onde quer que seja. Portanto, são exatamente todos alunos da escola. Aliás, eu costumo dizer, normalmente quando faço as boas-vindas no início de cada ano letivo, que eles, no fundo, acabaram de entrar para a melhor universidade do mundo, só por uma razão, porque é a universidade que escolheram, porque no dia em que mudarem de universidade, provavelmente a Autónoma só passará a ser a segunda melhor do mundo, porque a melhor do mundo é sempre a nossa escola, e dentro da nossa escola nós queremos para os nossos alunos também o melhor do mundo. Nesse sentido, nós temos algumas relações institucionais com algumas empresas e com diferentes entidades, portanto, institucionais de diferentes países africanos. É ao abrigo dos mesmos que não só para um regime de bolsas, como também da colocação dos nossos licenciados, tentamos agilizar e a colocação do conhecimento que aqui foi adquirido no mercado de trabalho por aqueles que se licenciaram, mestraram ou doutoraram, e, portanto, a relação é fundamentalmente essa. Sendo certo que a universidade é fundamentalmente uma estrutura que não é uma agência de emprego. Uma boa universidade, e nós julgamos que estamos a fazer um excelente caminho no ensino superior, uma universidade não é aquela que te arranja um emprego, uma universidade é aquela que te dá competências de empregabilidade a vida inteira, para que possas sucessivamente adaptar-te às diferentes vicissitudes do mercado e conseguires exatamente essa mesma empregabilidade. Portanto, uma universidade deve fundamentalmente formar homens e mulheres com competências, com conhecimentos, capacidades e competências, que depois, por sua vez, vão ao mercado de trabalho, para que consigam encontrar uma certificação de uma determinada profissão, que cada vez mais são à escala global, as certificações são mundiais. Cada vez mais, quando estamos na gestão ou no direito, ou nas áreas mais clássicas, ou até na área do jornalismo, encontramos, de facto, classificações à escala internacional, onde nós temos que ter competências de banda larga, e por isso o processo de Bolonha, e por isso tudo aquilo que se fez nas universidades portuguesas, à semelhança dos outros países europeus, se faz no primeiro ciclo, como agora se designam as licenciaturas, se faz, portanto, as competências de banda larga, para que todos nós tenhamos mais ou menos as condições de olhar para o mercado de trabalho e percebermos depois onde é que nos podemos especializar. Portanto, as políticas que nós temos dirigidas aos colegas que vêm dos países africanos é fundamentalmente sensibilizá-los para esta mesma realidade. Competências de banda larga, capacidades, conhecimentos, para que vão ao mercado de trabalho e depois percebam onde é que devem fazer a especialização. É evidente, sempre alavancado com uma política de estágios forte que a Universidade tem. A Universidade tem um gabinete chamado Gabinete de Inserção Profissional, que pretende exatamente dotar as pessoas com condições de empreendedorismo e, nomeadamente, a colocação em diferentes empresas, principalmente do tecido nacional, das PMEs. Nós colocamos cerca de 800 pessoas por ano em estágios que podem não resultar necessariamente em emprego futuro, mas pelo menos são estágios remunerados ao nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é importante e que permite um primeiro contacto com o mercado de trabalho, mas depois a partir daí é o mérito também do candidato que tem que, de facto, tentar ganhar o lugar para provavelmente demonstrar à empresa que faz falta que continuem a contar com ele. Portanto, a dinâmica é essa, é uma interação permanente que se faz, mas não é com os alunos africanos, é com os alunos da universidade no seu todo. Exatamente, com certeza. Já voltamos à nossa conversa. Veja agora mais uma reportagem com o Carimbo STP-TV. O Centro Intercultura Cidade está em pleno coração de Lisboa e a interculturalidade é a sua imagem de marca. É um centro que tem 10 anos já, portanto resulta de um projeto, é um centro que visa promover a diversidade cultural, valorizar as culturas das comunidades migrantes em Portugal e, sobretudo, fomentar o diálogo entre pessoas que, independentemente da sua origem
e dos seus percursos de vida, portanto, vivem, coexistem e trabalham numa mesma cidade. O combate à xenofobia, racismo e à intolerância faz-se com a diversidade cultural. É essa a ideia do centro, é uma associação independente. Na sua origem estão pessoas de muitas comunidades e muitas origens, não só dos países de língua portuguesa, mas gente de muitas origens. E juntos tentamos, no fundo, resistir aqui e também fazer com que as pessoas acreditem que, independentemente das fases melhores ou piores das suas vidas, vale sempre a pena tentar e, sobretudo, vale sempre a pena não perder a sua cultura de origem. Neste centro, realizou-se uma feira de Natal denominada Passos 2014, uma iniciativa que contou com parceria de artistas plásticos de São Tomé e Príncipe. Nós temos ligações de amizade com uma série de pessoas da comunidade de São Tomé, alguns deles estiveram na origem da criação do centro. Nós íamos fazer um bazar de Natal, inteiramente com produtos ou propriedade de pessoas ligadas às várias comunidades migrantes ou produtos mesmo criados por pessoas dessas comunidades e, portanto, desafiámos alguns dos nossos amigos santomenses que sabíamos que estavam a organizar-se em grupo de artistas santomenses em Lisboa, desafiámos no fundo, a criar um foco sobre São Tomé no bazar intercultural. É uma espécie de invasão à cidade de Lisboa. Artistas plásticos santomenses invadiram a Lisboa com os seus trabalhos. E têm aparecido aqui muitos visitantes? Tem aparecido alguns visitantes, e tanto portugueses como estrangeiros também, e alguns santomenses também, e dos países de Palopes tem aparecido de Angola, Cabo Verde, mesmo do Brasil. Ainda teve cá pessoal do Brasil ainda ontem a visitar aqui a nossa exposição. Depois de visitarem esta exposição, o que é que dizem normalmente? Dizem que está muito giro, muito engraçado, coisa estranha, mas diferente, completamente diferente do normal, não é? Os meus trabalhos foram um desafio, nesse caso. Quer dizer, no início foi uma encomenda. Tive 2 encomendas que uma ex-professora minha fez, porque ela já visitou Santo Tomé e esteve em Santo Tomé. Desafiou-me a fazer 2 trabalhos, 2 pinturas sobre Santo Tomé. Ela deu umas fotografias que tinha e desafiou-me para eu fazer ao meu estilo, faria o que eu quisesse. E no início comecei até a fazer 2 telas, quando dei por mim estava a pintar 5 telas, já acabei por pintar 5 telas. Quem é este senhor de cristal na cabeça? É o nosso presidente Manuel Pinto da Costa. Que mensagem é que está aí expressa? Isso deixo com a audiência e com o seu presidente. É um desafio para descodificar a mensagem. Vamos, amigos, vamos a bailar nesta comida breve, vamos a gozar, vamos, hermanos, todos a cantar, y estos son que nos vuelve a caminar. Porque a pintura e a música fazem um casamento perfeito, esteve no local para animar a feira o músico brasileiro Tonassi. Tudo tem muito a ver, tudo está muito ligado. São formas, nós temos de expressar os nossos sentimentos, emoções, as nossas, enfim, são linguagens que a gente se utiliza, né, diferentes, mas muitas vezes nós expressamos as mesmas intenções, né, as mesmas ideias. Durante o ano, o Centro Intercultura Cidade oferece ao público uma programação variada. Todos os fins de semana o centro transforma-se em café-concerto, portanto há noites temáticas com gastronomia e música de diversos países. Durante a semana há oficinas de teatro, de pintura, yoga, portanto o centro tem muitas atividades, independentemente deste bazar. O Centro Intercultura Cidade é considerado casa comum de pessoas. Por isso, para além de obras de artistas plásticos de São Tomé e Príncipe, estão patente também nesta feira obras de artesãos da Guiné-Bissau, Argentina e Peru. Voltamos à conversa com os nossos convidados e, de facto, estávamos a falar agora da questão da empregabilidade que, efetivamente, os cursos ou os alunos, depois de terminarem os cursos da universidade, terão. Qual é o feedback que tem tido em relação aos ex-alunos da universidade? Pelo conhecimento que eu tenho, a informação que eu tenho, que
quem de lá sai consegue ter sucesso, naturalmente. Principalmente nos cursos que penso eu que os africanos mais aderem, cursos de direito, cursos de gestão, maior parte tem tido grandes êxitos nesta área de formação. Em Angola, que é o mercado que conheço porque sou angolano, grande parte dos estudantes angolanos que saíram da UAL estão, digamos assim, bem destacados, bem identificados, e porque têm estado sempre a manter contacto com a UAL, porque uma vez saído licenciado quer voltar para fazer um mestrado, depois vem para fazer um doutoramento, então só para ver que é mesmo uma universidade que e eu posso confirmar que tenho amigos que de facto fizeram um curso na UAL e que neste momento estão bastante bem colocados, principalmente em Angola. E em relação aos cursos que estava a falar há pouco, durante muito tempo verificava-se uma tendência dos alunos africanos irem para alguns cursos padrões, portanto, ciências políticas e área de direito, mais especificamente, e imediatamente, principalmente falo na questão dos são-tomenses, eram cursos que ingressavam diretamente para a política. Neste momento, já sentem que há um maior alargamento em relação aos cursos escolhidos pelos africanos? Há necessariamente, não só por aquela estabilidade económica ou financeira, como também pela diversidade de atividades do setor económico nos próprios países de onde os alunos são oriundos. É evidente que neste momento há uma procura crescente pelas áreas técnicas, pelas engenharias, por exemplo, pela engenharia informática, pela própria gestão informática de gestão, a própria arquitetura, que é uma área muito forte da universidade, enfim, é uma área de excelência da casa, tem vindo a ter cada vez mais procura por parte de candidatos oriundos dos diferentes países africanos e, portanto, aquela matriz inicial do papel e lápis, do direito e das relações internacionais, que de facto se verificava e continua ainda a ter uma forte presença na procura, mas não só dos alunos também africanos, também dos alunos europeus e portugueses, até porque direito é, para todos os efeitos, o maior curso da Universidade Autónoma de Lisboa, é o maior departamento e é exatamente prova disso que tem bastante procura. De qualquer forma, há uma diversidade já muito grande para as áreas técnicas, onde as engenharias, a arquitetura, as próprias ciências da comunicação têm vindo a ter cada vez mais procura por parte dos estudantes africanos. E neste momento o mercado angolano, que absorve bastante muitos alunos formados neste momento, quais é que acham que são as áreas mais procuradas neste momento pelo mercado angolano? Os estudantes angolanos, com certeza, estão mais nos cursos de Direito e de Gestão. Mas, como o Dr. Reginaldo disse, que os cursos como Engenharias e Informática, ultimamente também têm ganhado grande impacto no mercado angolano. Os estudantes angolanos têm realmente alçado. Mas Direito e Gestão são os maiores que penso que tenham maior número de estudantes. E é essa a base da sociedade? Agora, fazendo aqui uma provocação, tendo em conta que as nossas sociedades estão a ser construídas ou reconstruídas, a procura destes cursos está relacionada a esta vontade de reconstruir as nossas sociedades? Não está necessariamente, e de reorganizar. É evidente que o direito é uma licenciatura de banda larga que permite, por vezes, a dinamização de profissões que aparentemente nem estão relacionadas com o foco jurídico inicial. Portanto, quem se licencia em Direito não é necessariamente um advogado que vá para a barra. Portanto, há muitas outras profissões que possam ser desenvolvidas. E, neste momento, aquilo que importa é perceber que também nos países de origem há, de facto, uma reorganização e uma nova estrutura social que impõe, de facto, procura de novas áreas e novas abordagens do conhecimento. Até porque, se nós olharmos para o futuro próximo, ainda que não possamos fazer futurologia, não nos podemos esquecer que o futuro interessa-nos, porque é lá que nós vamos viver o resto dos nossos dias e, portanto, temos que olhar para o futuro. E dentro dessa perspectiva, perceber que as profissões mais bem pagas do ano 2025, segundo alguns especialistas, ainda nem sequer foram inventadas. Não estão sequer tipificadas nem estereotipadas. Aliás, já o malogrado Steve Jobs, pouco antes de falecer, dava conta que assim é. E há uma nova abordagem daquilo que pode ser o mercado de trabalho, ou seja, aquela visão do mercado de trabalho de
e ganhar o dia-a-dia com o suor do rosto, aquela visão bíblica, de alguma forma está desvanecida. Nós hoje sabemos que os grandes dealers de mercados e das bolsas podem estar num qualquer colchão de água nas Seychelles, com operações à distância. Portanto, há aqui todo um novo enquadramento daquilo que é o trabalho e daquilo que deve ser considerado mercado de emprego. Portanto, a questão é esta. Essa nova reorganização dos países de onde são oriundos os colegas que nos procuram e todas as outras universidades, a mim interessa mais do que a área é que de facto procurem, porque isso mostra que há um estímulo diferente interno nas suas sociedades e as competências que para lá levarem podem não ser necessariamente para serem exercitadas na área científica que cursaram, mas certamente vai dinamizar o mercado e trazer maior riqueza, maior diversidade do mercado de emprego, criação de novos postos de trabalho, e essa é que é a grande vantagem. Agora, fazer futurologia deve ser tanto no direito ou nas relações internacionais ou na gestão, é evidente que nós sabemos que as áreas técnicas podem ter uma maior propensão para dinamizar até zonas dos países, por vezes, mais subdesenvolvidas. A construção de pontes e estradas, de escolas, de igrejas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que faz parte da vida das cidades e das comunidades, podem ser importantes. Agora, o que é importante é que nós até podemos ter um vendedor de castanhas, que estamos no inverno agora em Portugal, não é? Até podemos ter um vendedor de castanhas, mas se tivermos um vendedor de castanhas com uma licenciatura, certamente que ele será melhor vendedor de castanhas, porque tem mais competências e venderá melhor. Portanto, aquilo que importa é tentar dar um nível de formação e de educação superior ao maior número de pessoas possíveis. Depois, a maneira como vão exercitar esses conhecimentos, enfim, localmente e de acordo com as dinâmicas que estão no terreno, logo se verá a cada momento. Exatamente. E em relação ao futuro, o núcleo, neste caso, em relação ao futuro, quais são os projetos e planos? Bom, os projetos estão a ser encaminhados, estão a ser encaminhados. Há muitos planos, mas como eu tivera dito antes, ao princípio, o nosso exercício depende em função das necessidades dos colegas. Portanto, temos um programa, que vai se cumprir, tem que se cumprir durante o ano académico, mas em função das necessidades dos colegas, a gente também vai diagnosticando as nossas possibilidades e então vai também colocando a nossa direção as dificuldades que os colegas vão nos apresentando. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem tido muitos problemas porque a UAL só dá soluções, não dá problemas. Aí está um bom slogan, a UAL só tem soluções para os seus problemas. Mas sei que também já estão a programar algumas coisas para o decorrer do ano 2015, portanto, em relação à Semana da África, sei que têm preparado algumas coisas. Quero levantar assim um bocadinho a ponta do véu. No Dia da África estamos a tentar realizar uma tarde cultural com várias atividades, onde vamos incluir a gastronomia, vamos incluir a música africana, vamos incluir, digamos assim, de uma maneira geral, a tradição africana, aquilo que realmente a Europa às vezes desconhece, o que a gente vive, que a gente convive, aquilo que nos identifica como africanos. Vamos tentar fazer isso numa tarde cultural neste Dia da África. Isto para o próximo ano, estamos já a começar a trabalhar e, portanto, penso que será de bom sucesso. E agora vou fazer mais uma provocação. Geralmente, quando nós falamos nestes dias da África e Semanas da África, as manifestações que apresentamos ou os programas feitos estão mais relacionados a estas questões da música e da gastronomia. Quando fazem palestras, quando levam pessoas para falar sobre temas específicos que nos interessam a todos, não só aos africanos, mas especificamente aos africanos, também têm o mesmo sucesso? Neste dia haverá uma palestra para que se fale um bocadinho do Dia da África e no contexto do próprio africano, para tentarmos explicar mais ou menos como é que a África fez essa trajetória, um processo de colonização, descolonização. Então vamos tentar enquadrar isso numa palestra. Acho que vai ser interessante para os colegas, um palestrante que tenha conhecimentos específicos mesmo da história da África. Então acho que esta oralidade vai fazer com que muitos colegas vão ter conhecimento daquilo que é a África, tanto faz sobre os estudantes africanos, mas também de uma maneira geral os estudantes europeus, os estudantes cá em Portugal na UAL. E ainda há espaço para mais estudantes africanos na UAL? Há manifestamente, até por uma outra ordem de razões, é que, sorte a nossa,
Os estudantes e as turmas que têm bastantes alunos africanos têm sido turmas muito bem sucedidas, não só porque se tem estabelecido uma excelente interação entre aqueles que chegam e aqueles que já cá estão, fazendo com que exista ali um convívio muito salutar, e aqui, obviamente, que o José Bota e a associação e o núcleo têm tido papéis fulcrais e fundamentais para que assim aconteça, mas nós estamos, aliás, muito interessados em poder cooperar com os diferentes países africanos, inclusivamente até ao nível da entreajuda e do apoio ao nível da ação social que se pode estabelecer em ajudar, e ajudamos já bastantes pessoas a estudarem. Nós temos diferentes protocolos com diferentes entidades, são tomenses, cabo-verdianas, angolanas, guineenses, de variedíssimos alunos que estudam sem quaisquer custos na Autónoma e que ali fazem as suas licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Isso também é uma forma de cooperação, até para que mais tarde se possam estabelecer novas linhas de cooperação, até quando estes, que agora são alunos, forem diplomados e ocuparem lugares, porventura, de destaque em empresas públicas ou privadas, possam também perceber que na Autónoma, para os seus quadros, existem condições para que novas gerações de alunos possam ser formados. Por isso, existe espaço, e um espaço cada vez mais aberto e mais convidativo para todos os alunos africanos, para os alunos e para as alunas. Exatamente. Para todos. Estas questões sociais são de facto muito importantes, tendo em conta que cada vez mais o ensino, a educação está cada vez mais cara, e tendo em conta que estamos num contexto económico de alguma recessão, sentem que os alunos cada vez mais têm dificuldades em estudar, em prosseguir os seus estudos? É evidente que há uma enorme discussão que se pode fazer em Portugal e em muitos outros países que tem a ver com a paridade dos subsistemas de ensino. É evidente que um aluno no ensino privado tem uma propina que tem que pagar mensalmente, mas, no entanto, este aluno no ensino privado é muito menos caro do que é o aluno no ensino estatal. E o primeiro equívoco é este, é que normalmente fala-se em Portugal de universidades públicas e universidades privadas, mas é um conceito que é errado, porque universidades públicas são todas. Umas são de iniciativa do Estado e outras são de iniciativa privada, mas serviço público é prestado por todas as universidades. E é neste sentido que um aluno numa universidade estatal é muito mais caro que numa universidade privada. Só que na universidade estatal, no fundo, é a carga fiscal e toda a carga de impostos que paga por todos aqueles que trabalham, ou pelo menos para a esmagadora maioria daqueles que trabalham, que sustenta esse edifício do ensino superior. No ensino privado, há ainda o ónus adicional de uma propina que tem que se pagar, mas é para diminuir e esbater esse ónus da propina que faz com que, neste quadro de crise, de alguma forma generalizado que se vive, muitas pessoas tenham dificuldades. Nós tínhamos um gabinete de ação social que faz o cotejo das situações dos alunos que têm, de facto, essas dificuldades. Porque nós também sabemos que há muitos alunos oriundos de países africanos que têm bens de fortuna até muito superiores à esmagadora maioria dos nossos residentes. E, portanto, aqui não devemos estar muito atentos, em ordem, a beneficiar aqueles que, de facto, realmente necessitam esse apoio. E temos esse gabinete de ação social e, por isso, muitos colegas africanos estão a estudar com total isenção de propinas ou com redução de propina, consoante a análise económica ou financeira, e por isso é de facto um ónus difícil de suportar certamente por toda a gente. Se o ensino fosse gratuito para todos, não tenho dúvidas que seria muito mais fácil, mas tal como o ensino teria que ser a água que nos lava, a luz que nos ilumina, a comida que nos alimenta e assim sucessivamente. Tudo tem um preço. Exatamente. E já estamos a chegar à fase final do nosso programa, passaria aqui o resto da tarde a conversar, portanto vou pedir que envie uma mensagem lá para casa para quem nos está a ver. Comece com o José. O Núcleo de Estudantes Africanos da UAL convida todos os estudantes africanos a aderirem ao UAL, porque é uma universidade que está comprovada, tem qualidade, é uma universidade que é excepcional, só estando lá para poder concretizar. Com certeza. Uma mensagem para final, aquela câmara. Com certeza. Sim, senhora. Para dar conta que aquilo que José Botas disse é manifestamente verdade, ainda que eu não tenha prometido nada, não fiquei-lhe pagar rigorosamente nada, mas de facto congratulo-me pelo facto de ser também o nosso aluno e que tem exatamente essa mesma convicção, e é por isso que nós na Autónoma estamos muito disponíveis não só para continuar a acompanhar os nossos alunos, todos eles,
sejam alunos oriundos de onde forem, mas também fundamentalmente pelo facto que os países africanos para nós têm sido uma enormíssima surpresa, no bom sentido, têm-nos dado alunos da melhor estirpe e da melhor qualificação em termos das diferentes áreas científicas que cursam. Por isso, são bem-vindos, continuem a vir, estamos cá à vossa espera. Com certeza, muito obrigada. Ficou o recado, certamente que os alunos neste momento muito mais vontade serão de pesquisar e saber um pouco mais sobre a Universidade Autónoma. Muito obrigada pelo serviço público que têm prestado. Até uma próxima oportunidade, que certamente será em breve. Muito obrigado. Muito obrigada. Se não tem planos ou precisa de ideias para ocupar os seus tempos livres, veja a nossa agenda e aproveite as nossas dicas. Visite a exposição de Lino Damião, Luanda, Construção e Desconstrução, uma exposição que estará patente até dia 31 de dezembro. Recomendamos a leitura do livro Napo de Espera, da descendente de cabo-verdianos Sónia Borges. Outro livro que deve sem dúvida estar na sua mesinha de cabeceira é o novo livro de Calaf. O livro chama-se O Angolano Comprou Lisboa por metade do preço. É sem dúvida um livro a não perder. Por hoje é tudo. Conto consigo na próxima emissão. Até lá, deixe-nos as suas dicas e comentários no nosso Facebook. Já sabe, o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP TV, a sua nova televisão.